consciência sobre ataques malignos à sua família, à família. Você sabe por que o diabo quer destruir a sua família? Você sabe por que ele quer destruir a sua família? Eu vou falar aqui algumas coisas, algumas razões pelas quais o diabo quer destruir a sua família. Ontem à noite eu abordei um pouco desses assuntos aqui, falei um pouco dessas coisas, mas hoje eu gostaria apenas de mostrar para você algumas razões por que o diabo quer destruir a sua família. Por que você tem que ter consciência sobre os ataques malignos à sua família? Primeiro, porque a família faz parte do plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Segundo, porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir amor. Terceiro, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. Quarto, porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Quinto, porque a família é um ambiente de cura, de restauração, de provisão e de proteção. Sexto, porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. Sétimo, porque a família nos ensina a servir aos outros. Oitavo, porque na família recebemos uma visão sadia sobre os gêneros masculino e feminino. Nono, porque na família edificamos histórias que favorecem gerações. E por último, porque na família compreendemos o nosso valor. Essas são algumas das razões pelas quais nós entendemos, existem muitas outras razões, que o inimigo, o diabo, quer destruir a sua família. E como que Satanás e os seus demônios agem contra a sua família, a nossa família? Diz a Bíblia em Efésios 6:12, numa versão da Bíblia, a Mensagem, diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Então perceba, querido, como que Satanás e os seus demônios agem contra a sua família. Esse texto nos mostra, primeiro, ele promove uma cegueira espiritual nas pessoas, para que as pessoas não vejam a luz de Cristo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, querido, por isso que o Senhor nos orienta a lutarmos, e nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa luta são contra potestades espirituais, são contra demônios mesmo. Nossa luta é contra o inimigo que nós não vemos, mas Deus nos dá as armas que nós precisamos para vencermos esta luta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você veja, querido, luta significa realmente uma disputa. Nesse conflito, querido, é que nós precisamos ter consciência, percepção do que o inimigo está fazendo. A cegueira espiritual envolve dois extremos. O primeiro é os que veem o diabo em tudo. Em tudo a pessoa vê o diabo. E o segundo extremo, os que não veem o diabo em nada. O escritor C.S. Lewis, ele pontuou que os dois extremos são prejudiciais e paralisantes. Para ele, o diabo sempre estará onde houver extremos. E nós podemos perceber, querido,
que, infelizmente, a falsa religião, a religião que engana as pessoas, é o grande mal do nosso século. Sempre foi um mal quando a religião busca cegar as pessoas, quando a religião busca a religião falsa, ela paralisa espiritualmente as pessoas, elas racionalizam a fé, elas fazem exageros, elas colocam medo nas pessoas, elas estabelecem comparações com outras coisas. Então, o pior da cegueira espiritual é uma falta de posicionamento espiritual. É muito importante, é claro que nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo, mas nós podemos perceber que em muitas coisas o diabo tem agido. Só que há outras pessoas que entendem o seguinte: não, isso é coisa do homem, é o homem que está fazendo, mas por trás do homem tem a ação do diabo. No domingo passado eu falei sobre isso, a ação maligna através da vida de pessoas. Então a primeira coisa que o diabo faz para destruir a sua família, o que ele faz? Ele tenta cegar você espiritualmente. A segunda coisa que o diabo faz para destruir a sua família, ele ataca de forma organizada e específica. Interessante que existe uma hierarquia no texto bíblico de Efésios capítulo 6, versículo 12. O texto coloca uma hierarquia. Veja a hierarquia no exército de Satanás: principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Em cada um desse aqui, nós vemos uma hierarquia. Principados, grupo composto do alto escalão do exército de Satanás. Potestade, grupo de homens na alta hierarquia da sociedade, monitorados, inspirados e comandados por Satanás e seus demônios. Cuidado com essas autoridades que são inspiradas, monitoradas, comandadas por Satanás e os demônios dele. Príncipes das trevas são demônios que receberam poderes específicos de atuarem na terra. Hostes espirituais, todo o exército de Satanás fica nas regiões celestes combatendo contra nós e também junto com os demônios que agem na terra. Então, o que o diabo faz para destruir a sua família, que você precisa ter consciência disso, ele ataca de forma organizada. É exatamente isso. Terceira coisa que Satanás faz, terceira coisa, para destruir a sua família: aproveita as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. O que diz o texto bíblico? Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim: e não deem lugar ao diabo. Olha o que o diabo faz para destruir a sua família. Ele aproveita as oportunidades que você dá a ele. E que oportunidades são essas, pastor? São aquelas que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós abrimos uma janela, muitas vezes até uma porta, para o diabo entrar e agir na tua vida, agir na vida do teu filho, do teu casamento, da tua família, o diabo agindo. Então, muitas vezes, somos nós que abrimos as portas para que o diabo haja. Ele aproveita essas oportunidades, por isso que a Bíblia diz: não deem lugar ao diabo. E muitas vezes é assim que as pessoas fazem, quando as pessoas pecam, e a Bíblia fala isso muito claro, querido, para nós. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, deixa eu te falar uma coisa muito séria e muito importante. Querido, o diabo na Bíblia, ele é absoluto. O pecado na Bíblia, perdoe-me, ele é absoluto. Ele não é relativo, não. Tem gente que diz assim: o que é pecado para você não é pecado para mim. Não. O pecado na Bíblia, querido, ele não é relativo, ele é absoluto. Então, mentir é pecado, porque na Bíblia diz que mentir é pecado. Então, não existe esse negócio: não, para você é, mas para mim não é. Ter ira descontrolada é pecado, roubar é pecado.
Entristecer o Espírito Santo é pecado. Não conter amargura no coração, ser dominado, sabe, pela histeria e tantas outras coisas que a Bíblia fala. Então, quando nós pecamos e não confessamos, nós estamos abrindo uma porta de ação do diabo contra a nossa vida, contra a nossa família. E aí há uma destruição da sua casa, da sua família. Quarta coisa que o diabo faz para destruir a sua casa, a sua família, ele atua nas gerações familiares. Você já percebeu, você já ouviu muito disso? Alguns ainda não ouviram. Quando a pessoa diz assim, meus avós morreram de câncer, meus pais morreram de câncer, meu irmão morreu de câncer, e provavelmente isso vai acontecer. Isso é uma maldição hereditária. Ele atua. O diabo atua nas gerações, trazendo pecados, sabe, doenças, escravizadas das vidas das pessoas, para que isso passe de geração para geração. Meus avós divorciaram, meus pais divorciaram, meus primos divorciaram, minha irmã divorciou, o meu casamento, então, pastor, também vai divorciar. Perceba bem como o diabo vai agindo, querido, nas gerações. E aí você pode dizer assim, mas pastor, o que eu devo fazer? Calma, eu vou chegar lá e vou mostrar para você quais são as atitudes que você deve tomar. Mas deixa eu ainda falar para você, querido, que o diabo, ele quer destruir a sua família, agindo contra a unidade familiar. É isso que ele busca fazer quando ele gera uma contenda, uma briga, sabe, na tua casa, você, pai, com seu filho, o esposo com a esposa, e assim sucessivamente. Quando ele cria, ele arma ciladas. A Bíblia fala, quando a Bíblia utiliza cilada na Bíblia, aquele termo no grego significa estratégia, ou seja, o inimigo, ele cria estratégias para poder destruir a sua família, a unidade familiar. Você vê que um coração, que um casal dividido, uma casa dividida, diz a Bíblia, ela não permanecerá, ela não resistirá. Uma casa não pode estar dividida, por isso que o diabo, ele trabalha agindo contra a unidade familiar. E aí você tem que lutar contra isso. Agora sim, agora eu vou te falar, querido, como que você deve fazer para proteger a sua família dos ataques malignos. E eu sei que eu estou falando aqui para muitos crentes em Cristo Jesus, mas estou falando também aqui para muitos pais que estão aí agora. E eu queria dizer com todo carinho para você, querido, você que é o chefe da família, que você se posicione em Deus. Sabe que é muito importante que você se posicione em Deus na sua casa. Tome uma posição espiritual na tua casa, porque muito da destruição passa pelo cabeça do lar. Então você precisa se posicionar espiritualmente para proteger a sua casa, para proteger a sua família, para proteger o seu casamento, para proteger os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Então você, pai, você, esposo, você precisa se posicionar espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Não basta apenas entender que mas Deus está aqui, pastor, na minha casa. Que bom que você tem consciência de que Deus está na sua casa, mas Deus está na sua vida, Ele é Senhor da tua vida, Ele comanda a tua vida, você serve a esse Deus, você é seguidor desse Deus, você tem relacionamento com esse Deus, como que é a tua fé nesse Deus, como que você se relaciona com esse Deus, como que você faz com esse Deus dentro da tua casa. São os ensinos desse Deus que você ensina para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa. Então se posicione espiritualmente. Muito bem, fecho esse parênteses aqui e vou então adiante para dizer para você o que fazer para proteger sua família dos ataques malignos. Primeira coisa, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, nenhuma força demoníaca obedecerá quando a mandarmos sair
sem que nós tenhamos o poder espiritual que nos apoia, que nos guarda, que nos reveste. Não adianta você dizer para aquele demônio, para aquela ação maligna, você tem consciência de que o maligno está agindo na vida do teu filho, está agindo na vida do teu esposo, está agindo na vida do teu pai, da tua mãe. Não adianta você ter consciência disso se você não está revestido do poder do alto. E como isso, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Josué já dizia exatamente isso, no capítulo 24, versículo 15 do seu livro. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esta é a palavra que hoje tem que sair da tua boca e do teu coração. Esta é a frase, é a declaração que você deve fazer hoje, meu querido. Eu falo para você, pai, eu falo para você, filho, eu falo para você, mãe, eu falo para você, esposa, essa é a declaração que você deve fazer hoje no final deste culto, desta mensagem. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se ainda a sua casa ainda não serve toda ao Senhor, então hoje é a oportunidade de você fazer essa declaração para a glória do nome do Senhor Jesus. Existe um exército espiritual, um exército melhor celestial, trabalhando, conspirando ao seu favor. São verdadeiros adoradores. São pessoas que realmente amam ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. São pessoas que estão vivendo essa dimensão de glória. Pessoas que estão orando, pessoas que estão torcendo por você. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas o diabo também, querido, procura os seus adoradores. Ele é tão astuto, ele é tão ousado, que ele tentou levar Jesus para que Jesus o adorasse. Perceba quando isso acontece em Mateus 4, 8, 9. O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. O diabo procura também pessoas que o adorem. E talvez você possa dizer: mas eu não adoro a Satanás. Minha família não adora o diabo. Nós adoramos a Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O ato de adorar não está naquilo que nós falamos, não está somente naquilo que temos consciência, mas naquilo que nós fazemos. Então, quando você realmente adora a Deus, você rejeita o pecado na tua vida. Quando você adora realmente a Deus, você glorifica esse Deus em tudo aquilo que Ele te dá. Quando você adora a Deus, você resiste ao diabo. Quando você adora a Deus, você leva a sua família também a adorar a Deus. Quando você adora a Deus, você tem sede dEle na sua vida. Quando você adora a Deus, você separa tempo para estar com Ele. Quando você adora a Deus, você se preocupa em fazer a vontade dEle. A vontade dEle está expressa na Bíblia. Querido, isso é adorar a Deus. Quem governa a sua casa? Quem conduz a sua família? Quem dirige você? Só há uma maneira do domínio de Deus tomar a sua vida, tomar a sua casa. É preciso voltar-se para uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu quero fazer a segunda declaração. E essa é a segunda declaração que você vai fazer hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então essa é a segunda declaração que você vai fazer hoje para a glória do nome do Senhor Jesus. A vitória começa com o nome de Jesus nos nossos lábios
e se consuma com a natureza de Jesus em nosso coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio muito que essa noite, querido, a sua casa será inundada pelo poder e a glória de Deus. E eu tenho certeza que isso já está acontecendo. Nós podemos sentir isso na ministração dos cânticos, do louvor hoje. E, querido, eu creio que Deus agora está falando poderosamente ao seu coração, à sua família, em nome de Jesus. Eu tenho uma outra palavra de Deus para você, xarabachuri cantaramanás. Eu quero te dizer, abachuri andaramanás. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não desista do teu filho, não desista do seu marido, não desista da tua esposa, mas pastor, eu já não aguento mais, não desista, porque Deus está contigo e Deus manda te dizer que Ele te fortalece e que as lágrimas que caem dos teus olhos, orando e clamando a Ele, estão sendo levadas e colocadas no altar do Senhor, e Deus vai liberar o anjo para trazer essa bênção na tua vida, e o teu marido vai ser transformado, o teu filho vai ser liberto para a glória do nome do Senhor, e você terá um lar onde você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fecha isso daí, recebe isso em nome de Jesus. Segunda coisa que você deve fazer para que o diabo não destrua a sua casa, a sua família: desenvolva as responsabilidades pessoais de cada integrante da família. Isso é muito interessante. Na verdade, nós falamos muito isso em encontros de casais, quando nós ministramos. Mas aqui eu vou apenas pincelar. Desenvolva as responsabilidades pessoais de cada integrante da família. Então, qual é a responsabilidade do esposo, do marido? Amar sua esposa. E a Bíblia diz: ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Entregou-se a si mesmo por ela. Você acha que Cristo maltrata a sua igreja? Você acha que Cristo bate na sua igreja? Então, querido, você que é marido, tome o seu papel, desenvolva a sua responsabilidade, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Porque o que tem de homem batendo em suas esposas é um índice de crime no país com relação a isso, é uma vergonha. Mas sabe por quê? O diabo está destruindo essas famílias, porque o marido não está desenvolvendo a responsabilidade que Deus deu para ele. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Esposa, a responsabilidade: sujeite-se ao seu esposo, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. E a submissão aqui não é, esfregar os pés dele. A submissão aqui é estar debaixo de uma missão. A missão desse esposo é exatamente abençoar e cuidar da sua casa, da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. E a sua esposa vai então se sujeitar, vai ajudar o seu marido a desempenhar e a ter sucesso nesta missão. É isto que é submissa no Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não se cria um filho só falando, se cria um filho dando exemplo para ele no Senhor. Então não irritem seus filhos, mas os criem, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quantos pais irritam os seus filhos na forma de falar, na forma de agir, na forma de corrigir, na forma de sentar e falar? Quantos pais irritam os seus filhos porque não sabem criar os seus filhos segundo a instrução e os conselhos do Senhor? E para finalizar aqui nesse papel, filhos, obedeçam seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quer ter sucesso, filho, na sua vida? Quer ter prosperidade na sua vida? Quer ter uma vida abençoada? Então honre teu pai e tua mãe. Obedeça o teu pai e tua mãe, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto você está com seu pai e sua mãe debaixo do mesmo teto, obedeça-o em nome do Senhor. Agora casei, você vai continuar honrando teu pai e tua mãe, porque eles não deixam de ser teu pai e nem tua mãe, e você não deixa de ser filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, querido, desenvolva as responsabilidades pessoais de cada integrante da família.
E isso é fundamental para que o diabo não destrua a sua família. Tenha consciência sobre isso. Terceira coisa, esteja alerta contra os ataques de Satanás. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 6,10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esteja alerta, esteja atento, esteja vigilante contra os ataques de Satanás contra a sua família, que visa destruir a sua família. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeta-se a Deus. E como pastor, eu vou me submeter a Deus? É a palavra dele, querido. Submeta-se à palavra dele. Deixa eu te falar uma coisa, fique atento. O diabo já perdeu, mas ele não sabe de quanto. Você entendeu? Ele já perdeu, só não sabe de quanto ele perdeu. Então, querido, continue, sabe? Seja atento, seja vigilante. Não deixe assim as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. Submeta-se à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, querido, vai conseguir vencer, você vai conseguir destruir as estratégias, as ciladas que o diabo tem arrumado, tem feito para destruir o seu casamento, para destruir os seus filhos, para destruir a sua família. Ele é estrategista, mas nós temos um Deus que é maior, que é muito maior, que tem poder. Temos um Deus que é o maior e melhor estrategista dessa terra. Ele está com você, então ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele tem poder para isso. Se fortaleça nesse Deus, na palavra dele, e quando você perceber, você vai estar atento, e as estratégias de Satanás não vão conseguir destruir você e nem a sua casa. Outra coisa importante, para que você possa impedir a destruição do diabo na tua casa: ajuste a sua armadura espiritual. Interessante que a armadura espiritual, nós falamos muito sobre isso quando nós temos encontro com Deus. Nós falamos muito sobre a armadura espiritual. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 18. Você não pode enfrentar o inimigo desprotegido. Tem gente que quer enfrentar Satanás, o inimigo que você não vê, desprotegido. E tem gente que quer enfrentar Satanás com armas materiais, com armas teóricas. Não se enfrenta Satanás com armas materiais. Não se enfrenta Satanás simplesmente tendo conhecimento. Se enfrenta Satanás muito mais do que isso. Se enfrenta Satanás com as armas espirituais que Deus te deu. E eu quero te dizer quais são essas armas, apenas mostrando para você a verdade de Deus. Essa é uma arma que você deve usar. A verdade, sempre a verdade, porque a verdade vai te libertar. Então essa é uma arma espiritual. A segunda arma que eu quero dizer para você, querido, é a justiça de Deus. A justiça de Deus é que deve prevalecer, não a justiça do homem. Então olhe para a justiça de Deus. A terceira arma que eu quero que você entenda que Deus coloca para nós é a fé. Tenha fé, tenha fé. A Bíblia diz o escudo da fé. É essa fé em Deus, não uma fé emocional, não uma fé sentimental, mas uma fé real, uma fé que você, querido, age diante daquilo que o Senhor coloca para você. Então, essa é uma arma. A outra arma que Deus coloca para nós é o capacete da salvação, é a salvação, a esperança da salvação. Você não pode perder a esperança, você tem que estar esperançoso, você não pode, desistir daquilo que Deus prometeu para você. Então, se apegue à palavra, se apegue à fé, se apegue à esperança, se apegue à verdade. A verdade de Deus é aquela que ele diz aqui no texto, a espada do Espírito. Você pega a palavra e vai para cima, porque a espada do Espírito é que vai fazer a diferença, sabe, querido?
dizem que a melhor defesa é o ataque. Querido, não somos nós que vamos recuar, nós vamos avançar, em nome de Jesus. Receba isso em nome do Senhor. Você não recebeu armas de Deus para recuar, para desistir, sabe? Mas ainda não conseguimos, perdemos uma batalha aqui, perdemos uma outra ali, mas nós não podemos nos dar por vencidos, porque o Deus que está conosco nunca perdeu uma guerra, e essa guerra já está selada, nós já temos a vitória. Uma outra arma que Deus nos dá é a oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, orem ao Senhor, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ter relacionamento com Deus, não deixe de clamar a Deus, é uma arma que Deus colocou. Então só aqui, eu coloquei para vocês algumas armas espirituais, pelas quais você deve se utilizar, para que você possa vencer os ataques do diabo na sua casa, na sua vida, as influências de Satanás, os ataques do maligno contra a tua casa, tua vida e tua família. E para concluir, querido, a quinta coisa que você deve fazer: creia na vitória de Jesus sobre os ataques malignos. Creia. A Bíblia diz em 1 João 3,8, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer de Deus o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua família, a respeito da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que te protejam e protejam todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, para que você não caia nas ciladas de Satanás. Você, querido, pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Deus será contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha consciência sobre os ataques malignos à sua família, e nessa noite, querido, eu compartilhei com você aqui 5 coisas que Satanás faz atacando a sua família, a sua vida. E 5 coisas de como você pode proteger a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, vencendo todas essas coisas. Como que Deus te ama, como que Deus te valoriza. E agora, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua postura? Meu irmão, minha irmã, o Senhor estabeleceu coisas fortes nessa noite aqui para você. Você deseja proteger a sua casa dos ataques malignos? Renove a sua aliança com Deus. Tem muita gente afastada da presença de Deus. Tem muita gente afastada dos caminhos de Deus. Muita gente que preferiu fazer a própria vontade e desfrutar a vida, a fazer a vontade de Deus e viver a vida que Deus quer para você. É tempo de você voltar, porque se você não percebe, comece a perceber. Nessa transição, nessa vida que você está levando, o diabo está destruindo-a de pouco a pouco.
afastando você da presença, do caminho, da verdade do Senhor. E você não tem percebido, meu querido. Abra os teus olhos, renove a sua aliança com Deus nessa noite. Aonde quer que você esteja agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa consciente, mas nessa noite você precisa mostrar isso, que você deseja sim ser uma pessoa de Deus, em nome de Jesus. A você, querido, que ainda não se posicionou, estabeleça uma aliança com Deus e leve proteção para a sua casa. Aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas pastor, aqui sou eu sou o filho. O filho vai levar Jesus para dentro de casa. A filha vai levar, a mulher, a esposa vai levar, a mãe vai levar, o pai vai levar. Comece com você. Comece com você protegendo a sua casa. Porque aonde a luz entra, querido, as trevas são dissipadas. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. E agora eu gostaria de lhe pedir que você pudesse, nessa hora, ficar em pé. Ficar em pé. E que você pudesse, se você desejar no teu coração, colocar a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Do coração procedem as saídas da vida. Coloque a mão no teu coração. Você está aí, ouviu toda essa palavra. Talvez você não tenha guardado toda a palavra, mas algumas coisas desta palavra que Deus ministrou ao seu coração ficaram registradas no seu coração e na sua mente. E duas delas, eu gostaria que você agora se posicionasse. A primeira, que você pudesse declarar. Se você quer declarar a partir de agora, a primeira delas, confessar Jesus Cristo com a sua boca, com o seu coração. Se você quer confessar, fale aí agora. Diga assim: eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida e da minha família. Eu creio, confio, entrego o meu coração, a minha vida a esse Jesus. A partir de hoje, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo na minha vida. A outra coisa que você pode declarar, se você desejar declarar, faça isso. Eu declaro, faça como Josué fez. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você, filho, declare isso. Eu, meus pais, meus irmãos servirão ao Senhor. Você, pai, você, esposa, faça essa declaração agora. Em nome de Jesus. Faça essa declaração agora. Você que está afastado, desviado, declare agora. Porque o diabo está destruindo a sua vida. Não destruindo como você imagina. Porque ele está te oferecendo muitas outras coisas. Ele está te destruindo, te afastando, te distanciando de Deus e dos propósitos de Deus na tua vida, da missão de Deus na tua vida. Então se reconcilia com Deus hoje. Diga a Deus: olha, eu quero voltar ao teu caminho, à tua presença, a te servir. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar para a tua presença, para o teu caminho, para realizar a tua vontade e não a minha. Eu não quero viver mais uma vida de pecado, eu quero viver uma vida de santidade. Fale isso para Deus agora, onde você está agora aí. Eu creio nisso. Depois você coloque lá no nosso chat. Coloque lá: olha, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me reconciliei com Jesus. Coloque lá no nosso chat, querido.
Coloque lá, eu confessei hoje com a minha boca, o meu coração, que Jesus é o Senhor da minha vida e será Senhor da minha casa. Eu declarei hoje que a minha casa servirá ao Senhor. Declare isso, coloque lá, escreva para que todos saibam qual é a sua posição espiritual, em nome de Jesus.